É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Uma Jornada ao Fantástico Mundo do Terror. O Vampiro Viajante do Tempo. Ele atravessou eras em busca de sua amada. Em 1264, o barão von Liechtenstein vivia feliz em suas terras com sua amada esposa Sofia. Mas um trágico evento iria mudar suas vidas para sempre. Em uma noite, um grande meteorito atingiu o castelo do barão. A destruição foi total, e o barão e sua esposa foram lançados em uma espécie de túnel do tempo. A força da explosão do meteorito abriu uma fenda no tempo e no espaço. O casal passou a viajar através do tempo, visitando várias épocas. Mas numa dessas viagens, a esposa do barão foi jogada para outra época, e o seu marido acabou voltando no tempo para cerca de 700 anos antes de Cristo, em uma parte remota da Ásia Central. Perdido no tempo e no espaço, o barão pediu a Deus que o levasse, pois não queria viver sem sua amada esposa. Depois de um tempo vagando pelo deserto, a fome e a sede se tornaram insuportáveis, e ele atacou e matou com as próprias mãos um pequeno cervo, comendo a carne do animal e bebendo o seu sangue. Foi nesse exato momento que uma entidade maligna se manifestou para o barão na forma de uma bela mulher. Ela ofereceu ao barão a vida eterna e muito poder na terra, bastando para isso que ele a adorasse. No princípio, o barão recusou, afirmando que preferia a morte a adorar qualquer ser maligno. Mas então, aquela mulher diabólica apresentou uma proposta que fez com que o barão caísse em tentação. Ela disse que se o homem a adorasse e sacrificasse vidas em seu nome, ela proporcionaria a oportunidade do barão se reencontrar com sua amada mulher. Movido pela paixão, o barão acabou aceitando a proposta, sem saber que estava sendo enganado. O barão então se tornou uma espécie de mercenário, servindo aquela bela mulher que ele imaginava ser uma deusa, mas na verdade era um demônio disfarçado. Depois de muitos anos servindo a falsa deusa, o homem praticamente se esqueceu de quem era e vivia em função apenas de servir sua deusa. Um dia ela pediu para que ele atacasse o antigo templo que existia no deserto. Quando chegou ao local, o barão ficou surpreso, pois encontrou a sua esposa entre as religiosas que moravam naquele templo. O casal se reencontrou e o barão Liechtenstein poupou o templo, fugindo com sua amada para uma cidade distante. Mas a falsa deusa foi atrás deles e preparou uma emboscada. Em uma noite de lua cheia, a deusa comandou um ataque de lobisomens à casa onde o barão vivia com sua esposa. O barão era um homem forte e corajoso e um guerreiro muito habilidoso. Ele não se intimidou diante do ataque dos monstros e lutou bravamente, mas acabou sendo dominado e feito prisioneiro enquanto sua mulher conseguiu escapar mais uma vez, viajando no tempo. Levado à presença da falsa deusa, Liechtenstein foi torturado e amaldiçoado, transformando-se em um vampiro condenado a vagar pelo mundo até encontrar sua mulher, ou ser morto por um guerreiro valoroso. A deusa então soltou o barão no deserto e o abandonou à própria sorte, acreditando que ele não conseguiria sobreviver. Mas o barão não se entregou. Ele começou a caçar e matar os animais que encontrava pelo caminho, sugando seu sangue. Uma noite o barão encontrou um grupo de homens muito estranhos, que na verdade eram assassinos e bandidos que se refugiavam no deserto após atacar cidades próximas, onde matavam e roubavam sem nenhuma piedade. Achando que o barão era um homem muito rico, os bandidos atacaram, e este foi o pior erro que eles cometeram. O barão enfrentou e matou os homens e ainda sugou seu sangue. Depois disso o barão ficou muito poderoso, mas também muito cruel. E ele não se importava em matar qualquer pessoa que passasse em seu caminho e atrapalhasse suas tentativas de encontrar sua amada esposa. Liechtenstein também descobriu como poderia viajar no tempo e passou a procurar sua esposa em várias épocas da história. Logo após a queda do Império Romano, o barão surgiu como um líder bárbaro, cruel e impiedoso que atacava o que sobrou do grande império. Após uma grande batalha, o barão parou próximo a um poço para tomar um pouco de água. Foi quando se aproximou uma mulher com o rosto coberto por um véu. Não demorou muito e o barão reconheceu a sua esposa, mas ela infelizmente não o reconheceu.
pois ele estava muito mudado desde que decidiu abraçar as forças das trevas. A aparência dele é de um homem bem mais velho, com cicatrizes no corpo e no rosto, que parecia até meio deformado. A aparência do barão assustou a mulher, que fez um gesto brusco e tentou se afastar dele. Inconformado com essa situação, o barão agarra sua esposa com força, mas ela consegue se libertar e corre em direção ao deserto. Quase na mesma hora, uma luz muito forte aparece na frente da mulher e o barão vê o que parece ser uma fenda se abrir, e a mulher passa por essa fenda. Sem pensar, o homem corre atrás e se joga na fenda, momentos antes de ela se fechar. O casal mais uma vez é jogado em uma viagem pelo tempo. Desta vez eles vão parar na Londres do final do século XIX, quando a cidade passava por grandes mudanças. O barão cai em um ponto da periferia da cidade, um lugar de pessoas excluídas e esquecidas pela sociedade. Um beco repleto de bêbados e vagabundos. O vampiro está com fome. E este beco está repleto de refeições em potencial. Afinal, quem daria pela falta de um vagabundo bêbado? O barão caminha mais para o fundo do beco, escolhe sua vítima e ataca. O pobre homem nem sabe o que lhe aconteceu. No dia seguinte, seu corpo é encontrado com a garganta rasgada e quase sem sangue. A polícia é chamada, mas o crime em si tem pouca repercussão. O barão estava certo. Poucos se importam com os excluídos. Enquanto isso, sua esposa Sofia aparece em uma grande propriedade no norte de Londres. Ela agora é a cozinheira de uma família muito rica, uma mulher sonhadora que deseja ter uma vida melhor, mas é atormentada por sonhos estranhos nos quais ela aparece como outra pessoa, vivendo em uma época diferente. Ela ainda não sabe, mas os sonhos são lembranças de suas viagens no tempo. Em seus sonhos há um personagem misterioso. Um homem estranho que a princípio parece ser uma pessoa boa, mas aos poucos vai se transformando, envolvido por uma espécie de sombra negra. A fisionomia do homem vai mudando, se misturando com a sombra. Ele se parece com um monstro. Em determinado momento, o homem misterioso tenta agarrar a mulher, mas ela consegue escapar. O sonho para aí. A mulher não sabe o que este sonho significa, mas ela sente que algo de ruim pode acontecer. Quanto ao homem do sonho, ela ainda não tem certeza. Ao mesmo tempo que se sente atraída por ele, teme que possa lhe fazer mal. A cidade de Londres vive a efervescência de um grande crescimento econômico e suas consequências boas e más. A cidade cresce, mas cresce também o número de excluídos e desempregados pelas ruas. A violência também cresce. Uma onda de crimes violentos abala a cidade. Surge um personagem nefasto que ficará para a história: Jack, o Estripador. Para o Barão Vampiro, esta é a oportunidade de matar sem levantar suspeitas, pois ele podia facilmente colocar a culpa em Jack. A busca por sua amada aumentava a fome do monstro, que passa a caçar com mais frequência. Quase totalmente dominado pelas trevas, o Barão nem se lembra mais de sua verdadeira identidade, mas ele ainda segue procurando a mulher que ama. Em uma noite fria, Liechtenstein vaga pelas ruas de um bairro decadente, quando ele vê uma mulher se aproximar. Por um momento, ele pensa que é a sua amada Sofia, e corre na direção da mulher. Ao ver aquele homem estranho e maltrapilho se aproximar, a mulher se assusta e começa a correr, mas é alcançada pelo barão, que a agarra com força. "Sofia, sou eu, seu marido. Você não se lembra?" pergunta o homem. Mas ao virar a mulher para o seu rosto, o barão percebe que não é a sua esposa. Ele já ia pedir desculpas quando a mulher, ao ver o rosto deformado do barão, começa a gritar por socorro. O homem se irrita com a gritaria e, em um acesso de fúria, rasga a garganta da mulher com os dentes, fugindo em seguida. O barão já não consegue controlar o seu lado negro e a sua sede de sangue. Ao passar por uma janela, ele para um instante e vê seu reflexo no vidro. Sua pele está envelhecida e escura. Seus olhos, antes castanhos, estão negros como a noite. De sua boca saem presas que ainda estão sujas de sangue de sua vítima. Ele é, de fato, um monstro. A escuridão se aproxima. O vento uiva. E os suspiros de sombras assombram as noites insones. É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Contos e Histórias da Madrugada. Uma jornada ao fantástico mundo do terror.